Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A live Imersão Exercício e Diabetes. Aqui a gente conversa sobre exercício e diabetes. Eu sou Roberto Dor. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o seguinte, sobre a questão de exercício para quem tem diabetes em alta intensidade. Aí vocês vão perguntar o seguinte, falar, mas quem tem diabetes aí geralmente não quer fazer exercício em alta intensidade. Só que a gente tem que entender o seguinte, nós como profissionais de educação física, nós somos normalmente formados. Isso vem mudando, né, de 2000 para cá, mas de primeiro momento, a gente sempre, a nossa formação, ela visa de você promover saúde para as pessoas e você trabalhar com indivíduos que são saudáveis. Então, quer dizer, a ideia aqui de falar no canal é justamente a gente falar de você trabalhar dentro da população especial, trabalhar com indivíduos com diabetes, seja diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, não importa. Então, é, o detalhe é, nós como profissional de educação física, trabalhando com quem tem diabetes, qual vai ser o efeito do exercício com alta intensidade? Aí você começa a pensar assim, fala, poxa, espera aí, exercício com alta intensidade, o mais popular, que é muito falado hoje, é exatamente o HIIT. Então, todo mundo quando fala de exercício de alta intensidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o HIIT. Então, eu vou dar HIIT para o meu aluno com diabetes. Não necessariamente. Você pode sim. Claro, se eu estou me referindo a exercício com alta intensidade, a gente tem as referências aí de limiares, então você sabe que o estímulo, você vai certamente dar um estímulo acima do limiar 2 para esse indivíduo, por um período limitado, já que as vias energéticas jamais vão conseguir aí, você gerar energia acima de limiar 2 pela via oxidativa, isso aí é impossível. Então, você dá o estímulo para esse indivíduo, normalmente acima do limiar 2, só que uma coisa que tem que ficar muito clara aqui é nós, com portadores de diabetes tipo 1, tipo 2, não importa. Você fez ali uma avaliação dele, seja um teste máximo ou submáximo. Você tem uma referência de carga, de intensidade para esse indivíduo. Então, se hoje eu vou aplicar, se o meu objetivo é aplicar uma carga com mais alta intensidade, eu vou trabalhar com a referência que eu tenho. Porque já aconteceu comigo de eu ter pessoas, né, com diabetes tipo 2, pessoa um pouco mais idosa, que ela é mais limitada, aonde, por exemplo, a 7,6 km por hora, por exemplo, na esteira, a gente já sabia que ali já estava ultrapassando o limiar 2 dessa pessoa. Então, para aquele indivíduo, se eu aplicar naquele dia, hoje eu decidi que eu vou aplicar, vou fazer um estímulo com alta intensidade. Por exemplo, esse aluno meu, eu colocar ele para o estímulo ali na esteira, que seja a 7,6 km por hora, eu sei que ele já chegou no limiar 2, já ultrapassou o limiar 2 facilmente, se eu por 7,7, por exemplo. Então, nessa situação, você tem a referência, daí você vai falar, mas 7 km por hora é pouco. Não, para aquela pessoa não é. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara aqui. Se você vai dar exercício com alta intensidade, não precisa exatamente ser o HIIT, que dependendo do estímulo que é dado, é 85% da frequência cardíaca máxima, 90% da frequência cardíaca máxima. Só que a gente está falando de população especial. Então, mas é possível trabalhar com alta intensidade? Sem dúvida alguma é. Claro, controlando os fatores de risco de cada um, aí é uma situação pessoal. Mas vamos supor que dê aí para você trabalhar com o seu aluno, como aconteceu comigo, mesmo tendo uma pessoa com um consumo de oxigênio aí mais baixo. Você consegue colocar esse indivíduo para fazer o estímulo com intensidade aí maior. Agora, qual vai ser o efeito desses estímulos, da somatória desses estímulos, na glicemia? Por que eu estou falando da somatória? Porque você não vai conseguir colocar ele, por exemplo, numa velocidade onde ele vai fazer o estímulo ali, vai receber o estímulo acima de limiar 2, por exemplo, e deixar ele 10 minutos assim. Não dá para fazer isso. A gente sabe que o estímulo vai depender da via glicolítica lática. A via glicolítica lática, no primeiro estímulo, você já consegue fazer o indivíduo ficar, por exemplo, suportar 3 minutos de estímulo. Só que depois, a tendência natural é você conseguir, dificilmente conseguir mais do que 2 minutos. Claro que vai depender do tempo que você der de intervalo. Só que aí qual o detalhe que a gente tem? Volume e intensidade. Então, se eu pego nos intervalos desse indivíduo, deixo ele muito tempo se recuperando, na somatória final do tempo, vamos supor que eu fiquei aí 30, 40 minutos dando estímulo,
que vai acontecer? Eu vou fazer a somatória final, você vai ver que ele ficou tipo 60% fazendo o período de recuperação, que era em minutos, era um período maior do que propriamente o estímulo. Então você vai falar que naquela sessão de treinamento, ele fez um treino com alta intensidade? Não fez. Então a maior parte do tempo, onde tem que estar? No esforço maior. Então você coloca esse indivíduo nesse esforço maior, limiar 2, em cima do limiar 2, 1 minuto, 2 minutos, só que na recuperação também não pode ficar 3, 4 minutos. Senão na sua somatória final do tempo, em termos de proporção, vai ficar muito mais tempo recuperando do que propriamente recebendo estímulo. Agora, o que acontece com quem tem diabetes quando a gente tem esse tipo de atitude com relação à resposta glicêmica desse indivíduo? Primeiro, a velocidade de diminuição da glicemia desse indivíduo, ela vai ser menor do que é quando a gente compara aí com um exercício cíclico aeróbio. Então, exercício aeróbio, você colocando o indivíduo para fazer lá de intensidade moderada, quer dizer, entre limiar 1 e limiar 2, ou seja 10%, 20% abaixo do limiar 2, se você quiser trabalhar assim por segurança, você sabe que a glicemia desse indivíduo, medindo ela antes e medindo imediatamente no final do exercício, ela vai cair bastante. Isso já é esperado, é característica do tipo de esforço que você está fazendo. Agora, se eu coloco esse indivíduo para fazer estímulos, o estímulo principal, né, o anaeróbio, e o tempo de recuperação não ser o suficiente para ele recuperar totalmente para um novo esforço, consequentemente, na hora que você somar essa sequência de esforços, ele vai estar mais tempo na parte de estímulo e menos na de recuperação. Aí sim, isso caracteriza um treino de alta intensidade. O que a gente espera em relação à glicemia desse indivíduo? Primeiro, comparando com o trabalho aeróbio, ela não vai diminuir tão rapidamente. Muitas vezes ela fica muito parecida, fica muito semelhante, que eu falo, por exemplo, você pode começar o exercício com 130 alguma coisa, 140, e a hora que terminar tá com tipo 138, 142, às vezes, sabe? Fica muito próximo ali o valor. Por que que isso acontece? Porque quando o estímulo ele é maior, o esforço é maior, consequentemente o corpo tenta compensar isso liberando hormônios contrarreguladores à ação da insulina. Porque se a gente pensar em termos de trabalho, né, o nosso músculo ali trabalhando, se você faz um esforço leve, por exemplo, eu vou caminhar, mesmo que eu caminhe rápido, que é uma intensidade moderada, ele vai removendo, vai degradando ali o glicogênio muscular e vai captando ali no sangue. E vai repondo lá no músculo. Então vai saindo do sangue e a glicemia ela vai diminuindo. De uma maneira sequencial, ou seja, ela vai tendo uma característica para aquilo acontecer. Agora, quando você faz o exercício com uma intensidade maior, quer dizer, o esforço é maior, exige maior trabalho muscular e, consequentemente, vai acelerar a velocidade de degradação do glicogênio. Então, quer dizer, mais glicogênio sai degradando ali no músculo, sendo usado para gerar energia, e, consequentemente, o GLUT4 vai se translocar mais rapidamente lá para a membrana, captar a glicose que está no sangue. Então, gasta mais rápido, sai do sangue mais rápido. Se está saindo muito rápido do sangue, nosso corpo ele sempre busca estado de equilíbrio durante o esforço. E aí o recurso que ele tem qual é? Começa a liberar hormônios contrarreguladores da ação da insulina. O primeiro deles é liberar glucagon. Então, quer dizer, na verdade o primeiro é a adrenalina, porque a frequência cardíaca ela vai ter que se manter mais elevada. Além da frequência cardíaca mais elevada, em segundo momento, vai liberar também glucagon. A função do glucagon é estar circulando na corrente sanguínea e ficar sinalizando o fígado para ficar liberando glicose para o sangue. Então, são recursos que o corpo utiliza. A adrenalina, acabei não comentando, mas ela dificulta a ligação da insulina que está circulando no sangue com o receptor de insulina. E aí o que acontece? A tendência natural é a glicemia tender a se manter, né, no sangue ou não sair tão rápido do sangue. Nessa situação, a tendência natural vai chegando glicose por conta da ação do glucagon, vai ficando mais difícil da glicose sair pela ação da insulina e ela vai ficar dependendo mais da captação da glicose única e exclusivamente pelo músculo, pelo GLUT4. E aí, nessa situação de captação pelo GLUT4, consequentemente, a velocidade de saída da glicose do sangue ela fica mais retardada. Agora, quando você começa a somar uma série de estímulos com um esforço muito grande, além de liberar maior quantidade de adrenalina para fazer o sangue bater mais rápido e também liberar glucagon, começa a liberar também GH.
E o GH ele tem uma ação interessante, porque ele vai diminuir a utilização da glicose como fonte de energia. Ela sozinha, ele vai tender a fazer o organismo a usar mais gordura como fonte de energia. E, junto com isso, ele também aumenta a resistência à ação da insulina. Então, a tendência natural qual é? Quando a gente faz exercício com maior intensidade. Pode acontecer dessa diminuição da glicemia ser mais lenta e também a terminar o exercício, de repente, se for feito dessa maneira que eu estou falando, né, que é a maneira correta de você realmente dar estímulos sequenciais, onde a somatória total do tempo que você fez, eu fiz 30 minutos, se ficou 15 minutos fazendo estímulo e 15 recuperando, certamente foi um treino moderado. Então, o maior percentual tem que estar, sim, na questão do estímulo com alta intensidade, e um menor percentual do tempo no estímulo de recuperação, no tempo ali de recuperação, no intervalo para recuperação. Nessa situação, uma coisa que eu quero que fique muito clara para vocês, muitos estudos que mostram, por exemplo, esse efeito da diminuição na velocidade da glicemia, e mesmo depois que termina o exercício, a glicemia ela tende a se manter um pouco mais alta, justamente, ou não mais alta, talvez mais estável, né, sem grandes diminuições no pós-exercício, por conta desse pico, principalmente do glucagon. Então, o glucagon, ele tem um aumento durante o exercício e esse aumento ele perdura por até em torno de até 60 minutos mais ou menos. Então, de 40 a 60 minutos depois do exercício, a glicemia ela tende ainda a se manter no mesmo padrão ou um padrão muito semelhante ao que estava durante o esforço. Depois, ela tende a diminuir, vai diminuir rápido. Mas algo que eu quero que fique bem claro para vocês é que se seu aluno com diabetes chegar para treinar com glicemia mais baixa que eu falo veio com 120, 126, alguma coisa assim, e naquele dia você vai fazer um trabalho que é cíclico, você pode até trabalhar com essa característica, claro, se o seu aluno estiver preparado para isso, que essa glicemia ela vai tender, se diminuir, ela vai tender a diminuir mais lentamente. Só que uma coisa tem que ficar muito clara para nós como profissionais de educação física. Você não vai, um estímulo que você der, não vai liberar um monte de hormônio contrarregulador. O único hormônio contrarregulador que vai liberar no primeiro estímulo vai ser exatamente a adrenalina. A adrenalina é a noradrenalina. A noradrenalina vai trabalhar ali ajustando no controle, vai trabalhar ajudando no controle da pressão arterial e também com a vasodilatação e vasoconstrição. Agora, só a adrenalina, ela não vai ser o suficiente para diminuir essa diminuição, para provocar uma diminuição mais lenta na saída da glicose do sangue. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, toda vez que eu for fazer exercício com alta intensidade, você tem que entender que, primeiro, vai haver sim uma diminuição da glicemia, para depois ela tender a estabilizar e talvez, dependendo dessa somatória de estímulos que você deu, ela ficar um pouquinho maior do que estava no início do exercício. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muito se tem falado de exercício com alta intensidade, para quem tem diabetes, para evitar que faça hipoglicemia, é um recurso interessante, só que fisiologicamente, primeiro vai ter uma queda da glicemia. E isso, os estudos que normalmente são publicados mostrando esses efeitos, ele não mostra, quando você olha no início, por exemplo, do exercício, no início do exercício tem lá uma média da glicemia dos participantes. No final do estímulo, a glicemia geralmente ela está menor. E no pós-treino, aí nas horas seguintes ao treino, aí sim a glicemia ela tendeu a se manter ou até aumentar um pouquinho. Então é com isso que eu quero que vocês prestem atenção, é nisso que eu quero que vocês prestem atenção. Essa ideia de que o exercício com alta intensidade ele vai aumentar muitas vezes a glicemia do indivíduo que tem diabetes, não é verdadeira para todo mundo que tem diabetes, que vai depender do grau de condicionamento físico desse indivíduo. Porque se ele não conseguir dar vários estímulos, quer dizer, uma somatória de estímulos, que sejam acima do limiar 2, e que na somatória total do treino seja um percentual maior, some um tempo maior do que o tempo que ele ficou recuperando, não vai ter efeito de estabilizar a glicemia ou mesmo até contribuir para ela aumentar um pouquinho. Então, cuidado com isso. Quando seu aluno vier treinar, que está com a glicemia um pouco mais baixa, se você for aplicar um treino com intensidade mais alta, primeiro, a tendência natural é diminuir ainda a glicemia, porque até toda essa somatória de esforços acontecerem,
e a ação hormonal também acontecer, quer dizer, ir para o sangue ali uma maior quantidade de adrenalina, isso vai acontecer de imediato, mas depois um pouco mais de glucagon e também o GH, é necessário sim uma série de estímulos. E você, como profissional, tem que estar atento para que essa glicemia que baixou, então, por exemplo, se o aluno chegou com 105 de glicemia, você fala, legal, fazer um treino com alta intensidade, ótimo, pode ter certeza que ele vai chegar a 70 de glicemia para depois subir de novo. Então, cuidado com isso, tá bom? Porque precisa entender que aquela glicemia mais baixa, pensando, levando em consideração o exercício, a sua capacidade em fazer o exercício com intensidade mais alta para tentar estabilizar ou diminuir a velocidade de saída daquela glicose do sangue e também esperar esse efeito, né, na resposta glicêmica, precisa sim, precisa de um tempo e de primeiro momento vai diminuir. Então cuidado para não fazer hipoglicemia aí nesse meio de caminho. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais.